Seja bem-vindo ao canal e-audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Conto: O Produto Puro, de John Kessel. Cheguei a Kansas City a 1h da tarde do dia 13 de agosto, uma terça-feira. Dirigia o Chevrolet Citation 1983 bege que havia roubado 2 dias antes em Pocatello, Idaho. Roubei a placa de Kansas de outro carro num estacionamento em Salt Lake City. Salt Lake City foi fundada pelos Mormons, cujo Deus lhes assegura que Jesus Cristo logo voltará. Rodei por Kansas City com os vidros baixados e o sol batendo de chapa no para-brisa. O carro não tinha ar-condicionado e minha camisa, depois de 7 horas ao volante, estava colada às minhas costas. Finalmente, em Vornal, encontrei uma loja de ferragens, a loja do Heitor. Entrei no estacionamento. O motor do Citation silenciou depois que desliguei a ignição. Pressionei o acelerador e ele tossiu, morrendo. O calor parecia xarope. O sol estendia sombras pelas esquinas, achatava-as aos pés das pessoas nas calçadas. Transformava a vitrine da loja num negativo escuro da imagem positiva que era a Rua Vornal. Agosto. O homem atrás do balcão devia ser o próprio Heitor. Parecia mesmo Heitor, alvo de vingança junto às paredes cobertas de pincéis, o tipo do sujeito meio amistoso, exteriormente otimista que tagarela sobre a esposa maluca e os pregos de 10 centavos que vende. Comprei um galão de querosene e um funil de plástico, coloquei tudo na carroceria do Citation e desci a rua até o banco Mark Twain. Mark Twain morreu com 75 anos, com o coração repleto de amargas acusações contra o Deus calvinista e sem nenhuma esperança no futuro da humanidade. Entrando no banco, fui direto a uma das mesas, onde se sentava uma bela jovem. Indaguei sobre a abertura de uma conta comercial. Ela me deu um papel para preencher e me encaminhou à sala do Sr. Graves. O Sr. Graves me cumprimentou com um formidável aperto de mão. O que posso fazer por você, senhor? Tillotsen, Gerald Tillotsen, respondi. Gerald Tillotsen, de Tacoma, Washington, morreu de difteria com 4 semanas de idade, no dia 24 de setembro de 1938. Eu tinha uma cópia de sua certidão de nascimento. Sou novo em Kansas City. Gostaria de abrir uma conta comercial aqui e, talvez, pedir um empréstimo. Este é um banco de boa reputação, não? Quais são suas atividades no Brasil? Passei o olhar pelo escritório, como se Graves estivesse escondendo uma garota atrás do cabideiro Atstan, e depois lhe enderecei meu sorriso mais cativante. O Sr. Graves fez o que podia. Tentou me devolver o sorriso, mas logo compôs uma expressão de quem pretendia ignorar minha piada. Somos muito sólidos, Sr. Tillotsen. Continuei sorrindo. Qual é o seu negócio? Seguros. Seguro Mutualista de Hartford. Nosso escritório regional fica em Oklahoma City e pretendo instalar uma filial aqui, na rua 103 com a State Line, perto da rodovia interestadual. Ele examinou o formulário. Sua absorção era tentadora. Que tal uma apólice? Você parece muito mal, propus. Graves levantou a cabeça, com a boca meio aberta. Fechou-a e observou-me cautelosamente. Quanto tédio! Como isso me cansa! Ele parecia uma vaca, como todos os de sua ridícula idade, incapaz de quebrar as regras e se sentir ofendido. Será que ele disse isso mesmo? Devia estar pensando. É a ideia que faz de uma piada? Mas parece tão normal. Eu parecia normal, exatamente como um agente de seguros. Era o tipo certo de pessoa e podia fazer o que bem entendesse. Se às vezes piso na bola, e vou além ou aquém das convenções, nenhum de vocês pode me pedir explicações. Graves se conteve. Negócios. Ah, sim, Sr. Tillotsen. Se esperar um minuto, tenho certeza de que resolveremos o assunto da conta. Quanto ao empréstimo, esqueça-o. Isso deveria tê-lo deixado de sobreaviso. Ele deveria ter pedido minhas credenciais e feito dezenas de outras coisas. Mas não, olhou para mim e eu olhei calmamente para ele. E senti que, observando meus honestos olhos azuis, Graves não poderia pensar nada de mal a meu respeito. Vou abrir a conta depositando esta ordem de pagamento, disse eu, vasculhando o bolso. É aceitável, não? Perfeitamente, respondeu ele. Passou o formulário e a ordem a uma das secretárias, enquanto eu permanecia sentado. Acendi um charuto e soprei algumas espirais de fumaça. Eu havia comprado a ordem de pagamento na véspera, numa agência de correios em Denver. $30. Não pretendia usar a conta por muito tempo. Graves voltou com meu talão de cheques provisório, deu-me um honesto aperto de mão e desejou-me um bom dia. Tenha um bom dia, foi o que ele disse. Terei, agradeci. Lá fora, o calor continuava castigando. Tirei meu paletó esportivo. Estava suando tanto que precisei conferir meu cabelo no retrovisor do carro. Desci a rua e entrei numa loja de bebidas para comprar uma garrafa de Chardonnay e outra de Chivas Regal. Peguei alguns copos de plástico numa mercearia próxima. Mais uma tarefa e eu poderia descansar por algumas horas. No shopping center onde eu havia dito a Graves que instalaria minha agência de seguros inexistente, havia uma loja de artigos esportivos.
Eram cerca de 3 horas quando parei no estacionamento e fui até lá. Examinei diversos tacos de golfe, de ferro, de madeira e até um com cabo de fibra de vidro. Finalmente, escolhi 8 da marca Spalding, de ferro e cabo de madeira, uma sacola grande e várias caixas de bolas de golfe da marca Top Flights. O vendedor, que estivera atendendo outro cliente no fundo da loja, acorreu, com os olhos brilhando ante a perspectiva da comissão. Não lhe dei muito tempo para pensar. O valor total da compra era $612,32. Paguei com um cheque de minha nova conta, agradeci cordialmente ao homem e pedi que ele levasse a mercadoria até o carro. Fui até um parque perto do banco, Lucy Park, era como o chamavam. Senti-me livre, solto como uma das pipas que as crianças estavam empinando e que, partindo a linha, subiam na direção do sol. Debaixo das árvores ainda fazia calor, embora os raios solares houvessem se reduzido a manchas de luz e sombra espalhadas pela grama escura. Crianças corriam e se divertiam nos brinquedos. Abri a garrafa de vinho, enchi um copo de plástico e estirei-me sob uma árvore, contemplando as crianças e os jovens que passeavam pelas alamedas. Uma garota passava. Não parecia ter mais de 17 anos. Baixa, magra, cabelos louros e brilhantes até os ombros. O short era bem apertado. Olhei-a descaradamente, ela percebeu e se aproximou. Parou a alguns passos, mãos nos quadris. Que está olhando? Perguntou. Suas pernas, respondi. Quer um pouco de vinho? Não, obrigada. Minha mãe me ensinou a nunca aceitar vinho de estranhos. Fitava-me atentamente. Eu aceito tudo de estranhos. Porque também sou um estranho. Acho que ela gostou disso. Era diferente. Sentou-se a meu lado e conversamos por algum tempo. Havia algo errado em sua imitação de uma adolescente de 17 anos. Comecei a me perguntar se prostitutas rondavam por ali. Ela cruzou as pernas e o short ficou mais apertado ainda. De onde você é? Perguntou a garota. São Francisco. Mas vim para cá. Sou sócio da loja de artigos esportivos na E Street Plaza. Mora perto daqui? Na 89 Oeste. Eu havia passado por essa rua a caminho do banco. Eu também moro na 89 Oeste. Somos vizinhos. Era exatamente o que alguém do meu tipo diria para me testar. Bebi um gole de vinho e mudei de assunto. Gostaria de visitar São Francisco algum dia? Ela ajeitou o cabelo atrás de uma orelha e franziu os lábios, exibindo a bonita linha das mandíbulas. Tem alguma coisa em mente? Perguntou ela, com um sotaque estranho. Como? Perguntei se tem alguma coisa em mente, repetiu a jovem, sempre com um sotaque estranho, o sotaque de minha própria época. Bebi outro gole. Esta garrafa de vinho, repliquei em bom sotaque do meio-oeste da década de 1980. Ela não queria beber. Farsas não, por favor. Não gosto de farsas. Tive de rir, minha vida era inteiramente devotada a farsas. Não via ninguém real fazia muito tempo. A princípio não queria e, nos anos seguintes, desisti de esperar. Se há algo mais aborrecido que vocês, somos nós. Mas isso era uma postura do passado. Quando ela se aproximou de mim em Kansas City, eu estava sozinho e ela era algo de novo. Está bem, concordei. Não será grande coisa, mas você pode ir comigo. Quer? A jovem sorriu e disse que sim. Enquanto caminhávamos para o carro, ela encostou o quadril em minha perna. Passei a garrafa para a mão esquerda e pousei o braço em seus ombros de um modo paternal. Fomos para os bancos da frente, sob as árvores de uma rua no canto do parque. Lugar sossegado. Peguei-a pela nuca e puxei sua cabeça para mim, cobrindo sua boca pequena com a minha. Surpresa, ela passou os braços pelo meu pescoço e sentou-se no meu colo. Não falamos. Desci o short dela, ela enfiou a mão dentro de minha calça. Santo Agostinho implorou castidade ao Senhor, mas sem pressa. Tudo terminado, ela se afastou, abotoou calmamente a blusa, tirou os cabelos da testa. Mais alguma coisa? Perguntou ela. Com uma lixa, começou a afiar a unha do indicador. Sacudi a cabeça e olhei para ela. Parecia minha avó. Não conheci minha avó, mas ela tinha uma péssima reputação. Não, obrigado. Como se chama? Ruth. Coçou a parte interna do cotovelo esquerdo com a unha afiada. Recostou-se no banco e suspirou fundo. Seus olhos ficaram azuis, profundamente azuis. Enquanto ela descansava, desci, abri o porta-malas, esvaziei o resto do vinho na sarjeta e usei o funil para encher a garrafa de querosene, que tapei com um pedaço de pano embebido no líquido. A tarde ia se transformando em noite quando liguei o carro e desci por uma rua residencial. As casas eram como as de qualquer cidade grande ou pequena do meio-oeste americano na época, brancas, com 40 ou 50 anos, grandes varandas e pequenos jardins fronteiros. Olmos antigos se debruçavam sobre a rua. Sombras se estendiam pelas calçadas. Ruth franziu o nariz, virou-se languidamente para mim, viu a garrafa de querosene e sorriu. Logo adiante na calçada esquerda, avistei um homem andando sem pressa. Era um sujeito comum, de meia idade, talvez de volta do trabalho, gozando a pausa de quietude que o crepúsculo estava trazendo ao calor do dia. Podia ser Heitor, podia ser Graves. Qualquer um de vocês. Peguei o isqueiro, segurei firme a garrafa na mão esquerda e controlei o volante com o joelho enquanto o carro avançava lentamente.
Me deixe ajudar, disse Ruth. Estendeu a mão e imobilizou o volante com as pontas de seus dedos muito finos. Acionei o isqueiro e aproximei a chama do pano, que logo pegou fogo. Uma fumaça gordurosa irritou meus olhos. O homem já havia nos visto. Coloquei o braço com a garrafa para fora da janela. Ao passar por ele, joguei a garrafa na calçada como um entregador atirando o jornal. A chama ficou mais viva ao entrar em atrito com o ar. A garrafa caiu aos pés do homem e explodiu, inundando de querosene incandescente. Pisei fundo no acelerador. O motor tossiu, depois rugiu, com os pneus e Ruth cantando de prazer. Pelo retrovisor, vi o sujeito em chamas, enquanto nos afastávamos a toda velocidade. Nas grandes planícies americanas, as noites de verão não são silenciosas. Os campos ecoam as canções estivais dos insetos, não sons individuais, mas um coro barulhento de gafanhotos, grilos, cigarras e outras coisinhas chiuriantes cujos nomes nem sei. Você dirige por uma rodovia e esse som se mistura com o do vento que entra pelas janelas abertas, abafando o ronco do motor e dando a impressão de uma incrível velocidade. As rodas vibram, os pneus rangem contra o asfalto, o volante estremece, vivo em suas mãos, os insetos zumbem em seus ouvidos. Os olhos de gato ao lado da estrada surgem das trevas com regularidade metronômica, refletem-se nos faróis e ficam para trás, desaparecendo abruptamente na noite. Você perde a noção de tudo, não sabe há quanto tempo está dirigindo nem para onde vai. Os campos ecoam em seus ouvidos como milhares de almas perdidas, mecânicas, e você, pisando fundo, voa. Quando deixamos Kansas City naquela noite, estávamos realmente voando. Nosso destino, Interestadual 70, a leste, passando pelo Missouri como num sonho. Deviam se lembrar de mim em Kansas City, perguntando-se quem foi e por quê. O Sr. Graves abre o jornal enquanto toma seu suco de toranja e lê: Homem queimado com bomba de gasolina. O empregado lamenta ter aceito um cheque de $600 sem nome nem endereço impressos nele. O cheque voltou. Descobriram que a garrafa era de Chardonnay. Vão juntando as peças. Por fim, chegam a uma conclusão: não vou mentir sobre isso, nunca minto para mim mesmo, mas eu sempre escaparei. Crime organizado, dirão. Um plano que não deu certo. Claro, ainda podem me pegar. O carro se tornará um perigo para mim quanto mais tempo eu ficar com ele. Mas Ruth, cantarolando, não parece se preocupar. Eu também não. Essas coisas precisam ser improvisadas, é isso que lhes dá interesse. Perto de Columbia, Missouri, Ruth parou de cantarolar e perguntou: sabe por que Helen Keller não tem filhos? Não. Porque está morta. Subi o vidro para poder ouvi-la melhor. Muito engraçado, disse eu. Sim. Ouvi essa piada num restaurante. E, após um minuto, quem é Helen Keller? Uma mulher morta. Um inseto se espatifou contra o para-brisa. As luzes dos carros que vinham em sentido contrário rebrilharam na mancha ali deixada. Devia ser famosa, disse Ruth. Gosto de pessoas famosas. Você conheceu alguma? O homem que você queimou era famoso? Provavelmente não. Já não ligo para gente famosa. A última vez que fiz alguma coisa, embora perifericamente, com uma pessoa famosa foi quando mexi na fita adesiva colocada no trinco de uma porta do edifício Watergate, para que Frank Wills pudesse vê-la. Ruth não parecia saber nada sobre isso. Eu estava lá, quando Kennedy foi assassinado, prossegui. Mas não tive nada a ver com o caso. Quem foi esse Kennedy? Sorri. Há quanto tempo está aqui? Apontei para sua pequena bolsa. É só o que tem? Ela deslizou no banco e pousou a cabeça no meu ombro. Não preciso de mais nada. Nem de roupas. Deixei todas em Kansas City. Podemos pegar outras. Sem dúvida, disse eu. Ela abriu a bolsa e tirou uma embalagem plástica de aspirina Bayer. Escolheu 2 cápsulas azuis e amarelas. Aproximou-as na palma da mão de meu nariz. Seromet? Não, obrigado. Ela recolocou uma das cápsulas na embalagem e levou a outra às narinas. Deu um suspiro e aconchegou-se a mim. Chegamos a Columbia e eu estava com fome. Quando parei no McDonald's, Ruth saiu correndo pelo estacionamento em direção ao shopping center antes que eu pudesse detê-la. Eu estava um pouco nervoso por causa do carro e fiquei sentado ao volante para vigiá-lo, enquanto comia Big Mac, Dr. Pepper pequeno. Ela não voltava. Fui até o shopping center e comprei alguns charutos. Ao voltar para o carro, ela já me esperava, sapateando e puxando o trinco da porta. O Seromet deixa a pessoa impaciente. Ruth vestia calças pretas brilhantes, tênis cor-de-rosa com listras brancas e uma blusa rosa-choque. Vamos! Gritou ela. Caminhei ainda mais devagar. Ela parecia a ponto de fazer xixi nas calças e mordia o lábio inferior com uma linha perfeita de dentes brancos. Remexi minhas chaves. Um guarda de segurança e um jovem de camisa e gravata saíram correndo pela porta do shopping center, olhando para todos os lados. Bonita roupa, disse eu. Deve ter lhe custado alguma coisa. Ela olhou por cima do ombro e viu o guarda, que a viu também. Ei! Gritou ele, disparando em nossa direção. Entrei no carro e abri a porta do passageiro. Ruth abriu a bolsa e empunhou uma pequena pistola. Segurei-lhe o braço e puxei-a para dentro. Ela praguejou e o tiro saiu ao acaso. O guarda, mesmo assim, atirou-se ao chão, assustado.
Pela segunda vez naquele dia, acelerei o Citatium ao máximo. Ruth bateu violentamente a porta e lá fomos nós. Seu desgraçado! Rugiu ela quando pegamos a entrada da rodovia interestadual. Você não passa de um maldito conservador. Errei por sua causa. Mas já ria, passando a mão suavemente pelo meio de minhas coxas. Eu podia jurar que aquela garota jamais se divertira tanto no século XX. Por algum motivo, eu estava tremendo. Me dê uma daquelas cápsulas, pedi. Por volta da meia-noite, paramos em Saint Louis, no Hotel Holiday. Registramo-nos como Sr. e Sra. Geralde Bruno, um velho conhecido meu, e pagamos adiantado. Ninguém reparou na aparente diferença de idade. Muito discretos. Comprei um exemplar do Post-Dispatch e fomos para o quarto. Ruth se deixou cair na cama, entediada, mas, graças ao tiroteio que ela havia encenado, eu agora tinha mais algumas coisas com que me preocupar. Enchi um copo de chivas, entrei no banheiro, tirei a peruca, joguei-a no vaso e dei a descarga. Depois do banho, pus uma lâmina nova em meu velho barbeador e raspei o resto dos cabelos de minha cabeça. Visual de Lex Luthor. Sem escalpo. Isso me fez rir com gosto. Ruth espiou pela fenda da porta e me viu limpando o alto da cabeça com um maldito lenço de papel. Você está um lixo, disse ela. Quase caí no chão do banheiro de tanto rir. Ela tinha razão. Entre uma gargalhada e outra, consegui lhe dizer, você não pode permanecer muito tempo num lugar só, se for tão descuidada quanto nesta noite. Ruth deu de ombros. Aposto que tenho mais experiência nisso que você. Despiu-se e foi tomar banho. Eu me deitei. O quarto me envolveu na mediocridade de seu carpete amarelo e sua colcha verde. Às vezes, é difícil nos lembrarmos de que as coisas já foram diferentes. Em 1596, em Essex, dormi em aposentos de cores berrantes, brasões dourados nos cantos do teto, cupidos cor-de-rosa com jeito traquinas nas paredes, numa cama aquecida por qualquer puta da cidade que eu quisesse. E agora lá estava eu no Hotel Holiday, com meu drink na mão, de pijama azul claro, lendo um jornal do fim do século XX e fumando um charuto. Um terremoto no Peru, 8.000 mortos, por alto, só em Lima. Não. Um operário de siderúrgica em Gary, Indiana, reconhecido como o assassino de 6 pré-adolescentes, cujos corpos foram enterrados no porão. Talvez. O presidente se opõe à decisão da Suprema Corte porque ela subverte a vontade do povo americano. Provavelmente não. Estamos em toda parte. Mas não fazemos tudo. Ruth saiu do banheiro, viu-me e esfregou os olhos. Você está perfeito, disse. Deslizou para a cama, nua, e cheirou meu copo de chivas. Fez uma careta. Olhou por cima de meu ombro, para o jornal. Consegue entender essas coisas? Não brinque. Ler é um ato de sobrevivência. Você não durará muito por aqui sem a leitura. Errado. Virei o copo. Dei uma tragada. Joguei o jornal no chão, ao lado da cama. Observei-a de alto a baixo. Os músculos de seus braços e do alto de suas coxas eram bem definidos. Você até cheira como um deles, disse ela. Como conseguiu burlar a segurança e sair com as roupas? Elas têm etiquetas de alarme. Fácil. Experimentei os sapatos e saí quando não estavam olhando. Na segunda loja, levei a calça para o provador, arranquei o alarme e vestia, escondi a etiqueta da blusa sob a axila e fui vesti-la no banheiro das mulheres. Se não sabe ler, como descobriu que lá era o banheiro das mulheres? Havia um desenho na porta. Senti-me velho e cansado. Ruth se aconchegou mais a mim. Subiu o pé pela minha coxa, levantando com ele a perna de meu pijama. Esfregou a coxa em minha virilha. Comecei a ficar excitado. Pare, pedi. Ela lambeu meu mamilo. Não pude suportar aquilo. Desci da cama. Não gosto de você. Ruth me lançou um olhar verdadeiramente inocente. Também não gosto de você. Embora sentisse repugnância pelo corpo humano, Jonathan Swift foi perdidamente apaixonado por uma mulher chamada Esther Johnson. Você fez uma grande besteira no shopping center, recriminei. Podia ter matado aquele guarda. O que nos deixaria quites. Kansas City era outra coisa. Vamos perguntar aos policiais de lá o que eles acham. Você não entende. O que fiz teve alguma graça. Mas o que você fez foi deselegante. E ainda por cima não foi gratuito. Roubou aquelas roupas e detesto isso. Eu tremia. Quem inventou essas leis? Eu inventei, respondi. Ruth me olhou espantada. Você não é apenas um conservador. É também um nativo. Eu a queria tanto que estava dolorido. Não, não sou, repliquei. Mas até aos meus ouvidos minha voz parecia assustada. Ruth saltou da cama. Aproximou-se, puxou-me pela cintura e comprimiu o corpo contra o meu. Olhou-me com uma expressão onde só havia desejo. Você pode fazer o que quiser, sussurrou ela. Com a sensação de que estava perdendo tudo, beijei-a. Ninguém precisa saber o que aconteceu depois. Acordei quando ela se afastava. Ouvi um som como de um braço se esfregando num tecido, um sopro de ar ocupando o espaço onde ela estivera. Examinei o quarto, cujas luzes continuavam acesas. Ainda não tinha amanhecido. A correntinha de segurança pendia solta, as roupas de Ruth estavam sobre a cômoda. Ela havia deixado a caixa de aspirinas ao lado de minha garrafa de uísque. Ruth se fora. Ótimo, pensei, agora posso ficar tranquilo.
Mas não consegui dormir, sempre pensando. Ela devia ser muito boa naquilo ou talvez seu pensamento fosse de um tipo diferente do meu. Levantei-me e resolvi tentar de novo, mas ainda temendo o inevitável. Enchi a banheira de água quente e entrei, respirando fundo. Tirei a lâmina do barbeador. Mantendo o braço à superfície da água e hesitando apenas por um momento, cortei fundo, 1, 2, 3 vezes, as veias do pulso esquerdo. De novo o choque, grande como sempre. Com o sangue espirrando, cortei o pulso direito. Devagar, com jeito. Meu coração batia rápido e de leve, o sangue jorrava assustadoramente, tingindo a água. Senti-me tonto, sim, dessa vez ia funcionar. Minha vista foi escurecendo, mas, no último instante antes de perder a consciência, vi, em desespero, as feridas inúteis se fecharem por si mesmas, como tantas outras vezes antes. É que, no futuro, a prática da medicina pode progredir a ponto de os homens não precisarem mais temer a morte. Os dedos róseos da Aurora me encontraram ainda inconsciente. Recuperei a consciência por volta das 11, a cabeça latejando e tão fraco que quase não consegui sair da água fria e saturada de sangue. Não havia cicatrizes. Arrastei-me para o outro quarto e engoli uma das meganfetaminas de Ruth com 2 dedos de uísque. Senti-me melhor imediatamente. É engraçado como essas coisas às vezes funcionam, não? A arrumadeira bateu na porta quando eu estava limpando o banheiro. Gritei-lhe que voltasse mais tarde, terminei o serviço o mais rápido que pude e deixei o hotel às pressas. No café da manhã, comi cereais com leite e morangos. Ideias fervilhavam em minha cabeça. A lista telefônica me deu o endereço de um clube de campo conveniente. O Walk Hill Country Club de Florissant, Missouri, não é uma instituição particularmente rica ou, pelo menos, não parece. Eu apostaria que os membros não são tão brancos quanto o estuque da sede. Para mim, tudo bem. Estacionei o Citation no canto mais afastado, tirei meu novo equipamento do porta-malas e fui para o vestiário, tentando de todos os modos parecer um dentista. Consegui passar sem problemas pela loja de artigos de golfe, onde o proprietário garantia a um carregador entediado que a equipe dos Cardinals acabaria se ferrando. Ao som de água escorrendo dos chuveiros, entrei no vestiário e joguei a mala a um canto. Alguém cantava a ode à alegria de maneira abominável. Comecei a espiar os armários na esperança de encontrar um aberto e com roupas dentro. Eu roubaria as chaves do bolso de meu benfeitor e prosseguiria alegremente meu caminho. Ruth me acusaria de agir em interesse próprio, e havia momentos em que eu próprio me acusava disso. Essa hesitação é a semente da derrota. Parado diante de um armário onde deveria haver roupas, outro golfista entrou acompanhado do vigia do vestiário. Imediatamente comecei a me despir, abaixando a cabeça para que a porta do armário escondesse meu rosto. O golfista logo se foi, mas o vigia se sentou e pôs-se a folhear um velho exemplar da Pentose. Meu melhor plano, no momento, seria tirar toda a roupa e entrar no chuveiro. A anfetamina deixa a pessoa atordoada. Talvez o cara ficasse com tesão e fosse cuidar de seu pinguelo. Só havia mais um homem no chuveiro, o solista sinfônico, um cavalheiro meio corpulento que, felizmente, calou a boca tão logo entrei. Fez de tudo para me ignorar. Eu o ignorei também. Ali Menschen werden Bruder, todos os homens são irmãos. Esperei longos 5 minutos depois que ele saiu. Outros 2 homens entraram nos chuveiros e eu saí com a maior compostura que pude exibir. O vigia empilhava toalhas numa mesa. Tirei uma nota de $5 do bolso da minha jaqueta que estava no armário e fui até ele. Como quem não queria nada, peguei uma toalha. Filho, pode me comprar um maço de Marlboro? Ele apanhou o dinheiro e saiu. No segundo armário, achei uma calça que continha a chave de algum modelo de Audi. Não sou exigente. Vestindo-me rapidamente, deixei os tacos novos ao lado do armário roubado. Meu bilhete dizia, produtos puros da América, uma loucura. Havia 3 carros possíveis no estacionamento, 2 4000 e um Fox. A chave não abriria a porta do Fox. Eu estava ansioso, quase livre, diante de um Chrysler enorme, meus joelhos se dobraram e caí sobre o para-choque do carro. A chave voou de minha mão e deslizou do capô para o chão, tilintando. Com uma careta, estendi a mão para ela, peguei-a, olhando para meu perseguidor por cima do ombro enquanto me inclinava. Era o vigia do vestiário. Seus cigarros. Olhou para mim como um adolescente de 16 anos olha para o pai, isto é, com um ceticismo enfadado. No fim das contas, todos os nossos deuses acabam se tornando dignos de pena. Era o momento de eu me mostrar abruptamente cortês, pois assim ele nunca se esqueceria de mim. Obrigado, disse eu. Endireitei-me e pus o maço no bolso da camisa. Ele ia afastar-se, mas não me contive. E o troco? Ah, que silêncio insolente! O que disse a eles quando perguntaram de mim, garoto? Ele me devolveu o dinheiro. Dei-lhe uma moeda e um esboço do sorriso profissional do Sr. Graves, enquanto ele me observava. Virei-me e enfiei a chave na fechadura do Audi. 50% de chance. Se eu fosse do tipo que reza, rezaria para algum daqueles deuses dignos de pena. A chave girou sem resistência e a porta se abriu. O garoto se encaminhou para a sede do clube, pouco se lixando para mim e para seu serviço de lacaio. Ou talvez risse disso tudo. Rir é o melhor remédio.
Uma corrida curta e lá estava eu de volta à Interestadual 70. Meu quadril doeu por toda a extensão de Illinois. Minha intenção fora ir para leste até Buffalo, Nova York, mas depois do episódio de Oak Hill desisti. Se eu permanecesse na estrada, seria apanhado. Já era muita sorte ter ido tão longe. Perto de Indianápolis, tomei a rodovia 37 e segui para o norte, em direção a Fort Wayne e Detroit. Eu, porém, não estava com muito medo. 25 anos em uma época deram-me os instintos certos, e, com a chegada da noite e dos insetos amistosos cantando para mim, o tédio da estrada começou a me deixar impaciente. Eu já não fora visto por gente demais durante esses 25 anos? Milhares de pessoas haviam olhado para minha cara honesta, e onde estavam elas? Ruth me lembrará de que eu não estava preso a nenhum lugar. Logo poria fim a esta última aventura de uma maneira ou de outra e, em seguida, ninguém teria motivos no mundo verde de Deus para suspeitar de mim. E assim foi. Para o norte de Fort Wayne, rodovia 6 Leste, uma estrada deserta do interior. Parei para pegar um sujeito de jaqueta preta surrada, que pedia carona. O que estaria ele fazendo ali? Seu cabelo era raspado nas laterais e eriçado em cima, caindo sobre o colarinho na nuca, um dos lados cor de cenoura, o outro marrom com uma listra branca. Na etiqueta da mochila, lia-se. Jogou-a no banco de trás e sentou-se no da frente. Obrigado pela carona, agradeceu, mas sem parecer que agradecia. Para onde está indo? Flint. E você? Flint é tão bom como qualquer outro lugar. Fique à vontade, disse eu, acelerando. Estava totalmente calmo. Mas ponha o cinto de segurança. Por quê? O tipo do grosseirão. Não é só uma boa ideia. É a lei. Ele me ignorou. Tirou uma revista de palavras cruzadas e um lápis do bolso da jaqueta. Que tal acender a luz? Sugeriu. Acendi para ele a luz do teto. Gosto de ver um jovem adquirindo conhecimento, falei. Quase escutei seu suspiro. Qual a palavra de 5 letras para o ponto mais baixo? Nadir, respondi. Certo. E para generalizado? 9 letras. Difundido. Você é bom. Olhou a revista por 1 minuto e, baixando o vidro, jogou-a fora juntamente com o lápis. Subiu o vidro e observou seu reflexo nele. Eu não podia deixá-lo escapar assim. Apaguei a luz e a escuridão se fez no interior do carro. Como se chama, filho? O que o preocupa? Meu nome é Milo. Escute, cara, você é gay? Se é, pouco me importa, mas vai lhe custar algum dinheiro. Caso esteja interessado. Sorri e ajustei o retrovisor para vê-lo melhor, e para que ele pudesse me ver. Não, não sou gay. Meu nome é Locke. Estendi-lhe a mão direita, mantendo os olhos na estrada. Ele estudou minha mão. O Locke? Nome tão bom quanto qualquer outro. Sim. Como o do deus nórdico. Tudo bem, Locke, riu ele. Como queira. Dane-se. Uma voz musical. É isso aí, Milo. Parece-me, se quer minha opinião, que você tem algum problema de comportamento. Peguei um charuto do bolso da jaqueta, que estava no banco traseiro, e acendi-o, após morder a ponta e cuspi-la pela janela. Meus insetos se alvoroçaram. Não posso explicar como me sentia bem. Por exemplo, a revista de palavras cruzadas que você jogou pela janela. Por que fez isso? Pude ver Milo me olhando pelo espelho, sem saber se devia me levar a sério. Os faróis desapareceram à nossa frente e as linhas brancas no centro da pista pulsavam como um coração acelerado. Vamos lá, Milo. O que você tem a perder? Estava de saco cheio, respondeu ele. Pura perda de tempo. Não gosto de joguinhos idiotas. É isso aí. Apenas um jogo, uma maneira de passar o tempo. Ninguém, na verdade, aprende coisa alguma fazendo palavras cruzadas. Advogados de empresas não compram Porsches aperfeiçoando sua lábia com essa bobagem, certo? Não ligo para Porsches. Nem eu, Milo. Estou dirigindo um Audi. Milo suspirou. Eu sei, amigo. A questão não é essa. A questão é que tudo não passa de um jogo, palavras cruzadas ou direito empresarial. Algumas pessoas devotam sua vida a Jesus, outras, à arte. E tudo dá no mesmo. Você fica velho e morre. Diga-me algo que eu ainda não saiba. Por que acha que lhe dei carona, Milo? Vi seu ponto de interrogação e ele me intrigou. Talvez pense que sou algum pervertido tentando me aproveitar de você. Tem um nome engraçado. Não falo como um empresário comum de meia-idade. Esqueça isso. A velha excitação me dominava, ia falando cada vez mais alto e pesando fundo no acelerador. O carro obedecia. Acho que você se sente tão perturbado pelo materialismo e a hipocrisia da vida na América quanto eu. Jovens como você, de cabelo cor de laranja, tentam encontrar valores num mundo que só lhes oferece merda em vez de ideias. Mas muitos de vocês estão exagerando na reação. Drogas, violência, fanatismo religioso, hedonismo. Alguns, como você, acredito, se suicidam. Não faça isso, Milo. Sua vida é muito valiosa. O velocímetro alcançou 120, 130. Milo procurou o cinto de segurança, mas não o encontrou. Sacudi para ele a mão que segurava o charuto. Que foi, Milo? Não consegue achar o cinto? Agora, 150. Uma caminhonete cruzou conosco, o vento de sua passagem me golpeando a cabeça e os ombros.
160. Pense, Milo. Se está chateado com o presente, com seus pais ou a escola, pense no futuro. Que futuro haverá se essa tendência a não valorizar nada persistir pelos próximos 100 anos? Reflita sobre o impacto das novas tecnologias. Manipulação de genes, gerontologia, inteligência artificial, exploração do espaço, armas biológicas, proliferação nuclear. Tudo acelerando esse processo. Pense nos movimentos reacionários brutais que podem surgir, e já estão surgindo, Milo, enquanto conversamos, alimentados por pessoas que precisam de algo a que se agarrar. Pinte um quadro para você mesmo, Milo, do tipo de homem ou mulher que outros 100 anos desse processo poderão produzir. Do que está falando? Milo parecia aterrorizado. Estou falando da sobrevivência dos valores na América. Nada mais. Volutas de fumaça serpenteavam diante das luzes do painel e minha voz agora era um grito. Milo se segurava na beira do banco. O velocímetro atingiu 180. E você, Milo, está no âmago desse processo. Se as pessoas continuarem pensando do jeito que você pensa, Milo, e jogando revistas de palavras cruzadas pela janela de seus Audis em toda a América, o futuro será cheio de gente sem nenhum valor. Certo, Milo? Inclinei-me para a frente e, sem olhar para a pista, soprei uma baforada de fumaça em seu rosto. Está ouvindo, Milo? Guarde minhas palavras. OS? Sim. Geu, Gea. Pisei no acelerador até o fim. O vento entrou uivando pela janela, a pista cinzenta voava embaixo de nós. Guarde minhas palavras, Milo, sussurrei. 25 horizontal, 8 letras, NIHIL. Minha pulsação latejava em meus ouvidos, misturando-se ao coro abafado dos campos e ao ronco do motor. Corpo banhado em suor, dedos comprimindo o charuto, mãos grudadas no volante, fumaça irritando meus olhos. Pisei fundo no freio e reduzi a marcha, a transmissão gemeu dolorosamente e o carro derrapou para fora da pista, passando por cima de um olho de gato e jogando Milo contra o para-brisa. O carro parou com um sacolejo no cascalho do acostamento, bem diante de uma placa com os dizeres, Bem-vindo a Ohio. Não havia outras luzes na estrada. Desliguei as minhas e fiquei sentado ao volante, trêmulo, sentindo o frio da noite na pele. Os insetos revoavam. O garoto estava estatelado contra o vidro, que se estilhaçara formando uma estrela logo acima de sua cabeça. Toquei seu cabelo e meus dedos se tingiram de sangue quente. Desci, fui até o lado do passageiro e arrastei o jovem até o campo contíguo à estrada. Era surpreendentemente leve. Deixei-o ali, numa lavoura de soja de Ohio, na noite de um dia de verão. A cidade de Detroit foi fundada pelo aventureiro francês Antoine de Lamotte, senhor de Cadillac e aliado do conde de Pontchartrain, ministro de Estado de Luís XIV, o Rei Sol. Todos esses homens veneravam o Deus católico romano, defendiam suas posições políticas e deixavam o futuro em suspenso. Cadillac, que deu nome a um carro americano, procurava uma localização favorável para impulsionar seus próprios interesses econômicos. Desembarcou a 24 de julho de 1701 com 50 soldados, número igual de colonos e cerca de 100 índios amistosos perto do sítio onde se ergue hoje o edifício memorial dos veteranos, a pouca distância da estação rodoviária Greyhound. O carro não andava bem depois do acidente, relutando em passar para a quarta, mas não me importei. O encontro com Milo teve o desfecho exato que deveria ter e fora especialmente agradável porque não houve planejamento. Um acidente, fora de ordem, por assim dizer, mas como se tivesse sido meticulosamente pensado de antemão. Entrei em Detroit tarde da noite, pela rodovia 12, que logo se transformou na Avenida Michigan. O ar estava quente e pegajoso. Lembro-me de ter passado diante da fábrica Cadillac, uma profusão de luzes vermelhas, amarelas e verdes refletindo-se em construções despojadas e o cheiro de fumaça de escapamento de carros em todas as ruas. Encontrei o lugar que queria perto do estádio Tiger, casas de penhores, uma loja de conveniência, lavanderias automáticas, botecos escuros com cartazes vermelhos do Hunstrotstros nas vidraças. Nas esquinas, homens vagando ao acaso para lugar nenhum. Estacionei numa rua lateral, perto de uma 7-Eleven. Deixei o motor ligado. Na loja, fiquei diante de uma estante de revistas até ouvir o barulho de um motor que se acelerava e avistar o Audi passando pela janela. Comprei um exemplar da Time e peguei um ônibus urbano na esquina. Na estação rodoviária Greyhound, comprei uma passagem no próximo ônibus para Toronto e sentei-me para ler o jornal até a hora da partida. Entramos no ônibus. Do outro lado do rio, paramos na alfândega e descemos de novo. Nome? Perguntaram-me. Gerald Spotswood. Local de nascimento? Calgary. Dei-lhes meus documentos. A foto do passaporte me mostrava com cabelo. Olharam-me de alto a baixo. E me deixaram ir trabalho na biblioteca da Universidade de Toronto. Sou bastante culto, estudante de história, um sólido cidadão canadense. Ali, levo uma vida sedentária. As estações do metrô são limpas, o povo é amistoso, os restaurantes são excelentes. O céu é azul. Etc, etc. Voltamos para o ônibus. Eram poucos os passageiros e quase todos logo dormiram. Só havia uma luz no interior escuro, a da lâmpada logo acima de minha cabeça.
Eu estava muito cansado, mas não queria dormir. Então me lembrei de que tinha as pílulas de Ruth no bolso de minha jaqueta. Sorri, pensando nos guardas da alfândega. Só restavam na caixa 2 comprimidos minúsculos, cor-de-rosa. Eu não sabia o que eram, mas, fossem lá o que fossem, parti um deles com a unha e engoli metade. O efeito foi imediato. Tudo o que eu podia ver parecia estranhamente nítido. O plástico verde escuro dos bancos. O tapete de borracha no corredor. Minhas unhas. Todos os detalhes surgiam separados e distintos, embora interdependentes. Devo ter permanecido atento à trama do tecido de minha calça por 10 minutos, então, alguém se sentou ao meu lado. Era Ruth. Você voltou! Exclamei. Todos voltamos, disse ela. Olhei em volta e era verdade. Do outro lado do corredor, 2 assentos à frente, Milo me espiava sobre o ombro, um fio de sangue escorrendo de sua testa. Um dos cantos de sua boca se erguia, esboçando um sorriso triste. O Sr. Graves, no assento da frente, levantou-se e veio apertar minha mão. Vi o cantor gorducho do clube de golfe, ainda nu. O vigia do vestiário. Uma luz bruxuleante no fundo do ônibus. Virei-me e lá estava o homem em chamas, os olhos parecendo 2 buracos pretos por trás das labaredas dançantes. O guarda do shopping center. Heitor, da loja de ferragens. Todos olhavam para mim. O que está fazendo aqui? Perguntei a Ruth. Não podíamos deixar que continuasse pensando dessa maneira. Age como se eu fosse um monstro. Sou apenas uma pessoa. Uma bela jovem, acrescentou Graves. As pessoas são monstros, declarei. Como você, hein? Perguntou Ruth. Mas podem ser santas também. Isso me fez rir. Não me venha com trivialidades. Você nem sabe ler. E você leva muito a sério esse negócio de leitura. Sim, os tempos mudam. Eu estou ótima, não? O guarda do shopping center se aproximou. Na verdade, senhorita, você nos chamou a atenção porque alguém a viu entrando no banheiro dos homens. Parecia embaraçado. Mas ninguém me pegou, não é? Ruth se recostou no banco e virou-se para mim. Você tem medo de mudanças. Não admira que tenha voltado aqui. Tudo isso é imaginação minha, disse eu. Resultado de suas drogas. Tudo isso é imaginação sua, repetiu o homem em chamas. Sua voz era um sussurro. O que vê no futuro é o que está a seu alcance ver. Não tem fé em Deus nem em seus semelhantes. Ele tem razão, ponderou Ruth. Ora, conversa de drogados. Por falar nisso, interrompeu Milo, descobri onde você achou aquele papo todo. Conversa, esqueça isso, interrompeu Ruth. Aqui está a verdade. O futuro é apenas um lugar. As pessoas de lá são apenas pessoas. Vivem de modo diferente. Por que não? Elas fazem do mundo o que bem entendem. Ninguém escapa a seus erros humanos fugindo para o passado. Pousou a mão em minha perna. Vou lhe dizer o que encontrará em Toronto, outra cidade cheia de seres humanos. Loucura. Eu sabia que era loucura. Eu sabia que tudo era irreal, mas, de algum modo, estava cada vez mais assustado. Então o futuro é apenas uma amplificação do presente, murmurei com amargura. Mais desgraças ainda. É isso aí, cara, disse o vigia do vestiário. Heitor, que estivera ouvindo em silêncio, observou. Para um homem que vem do futuro, você parece mais um nativo. Você é um grande merda, cara, exclamou Milo. Algumas pessoas se devotam à arte. Jesus, sentia-me completamente tonto. Cale a boca, Milo. Ou melhor, vá se fuder. Sacudi a cabeça para que eles desaparecessem. Foi um erro, o ônibus começou a se balançar como um bote. Tentei segurar o braço de Ruth, mas não o achei. Quem está dirigindo esta droga? Perguntei, tentando me levantar. Não se preocupe, disse Graves. Ele sabe o que faz. Está com morte cerebral, rosnou Milo. Você não pode fazer nada, disse Ruth, obrigando-me a sentar de novo. Ninguém está dirigindo, avisou o homem em chamas. Vamos bater. Eu estava tão atordoado que a custo controlava o enjoo. Fechei os olhos e engoli em seco. Isso aparentemente ajudou um pouco. Decorreu algum tempo, eu talvez tenha cochilado. Quando acordei, a manhã ia alta e estávamos entrando na cidade, descendo a Avenida Eglinton. O ônibus, afinal, tinha um motorista, um negro esguio, de costeletas bem cuidadas, que usava seu boné do uniforme num ângulo bizarro. Uma placa acima do para-brisa dizia seu motorista é responsável, cortês, e mais embaixo, na placa de identificação, Wilbert K.U. Foi como se eu saísse de um pesadelo. Senti-me feliz. Espreguicei-me. Um jovem soldado, no banco do outro lado do corredor, olhou para mim, sorri e ele correspondeu ligeiramente. Você andou falando sozinho enquanto dormia, disse ele. Perdoe-me. Às vezes, tenho pesadelos. Sem problemas. Acontece comigo também. O rapaz tinha um rosto redondo, franco, e sorriu como para se desculpar. 20 anos, talvez. De onde viriam seus sonhos? Conversamos até o ônibus chegar à rodoviária. Ele apertou minha mão e disse que fora um grande prazer me conhecer. Chamou-me de senhor. Eu só voltaria à biblioteca na segunda-feira, de modo que me dirigi à rua Yonge. As lojas estavam cheias, os turistas enxameavam, os cinemas adultos faziam um bom negócio.
Policiais de calças com vincos perfeitos e luvas brancas se misturavam aos pedestres. O dia estava claro, sem nuvens, mas a brisa que subia pela rua vinda do lago era fria. Parei na calçada, diante de uma boate de striptease, e fiquei vendo as imagens no painel de circuito fechado. A princesa Laia. Sondraniev, a máquina humana. A tecnologia substitui o porteiro falante, mas os corpos são mais ou menos os mesmos. A persistência de nossa fé no sexo e nas máquinas é uma prova de nossa capacidade de ter esperança. Francis Bacon, em sua obra-prima Nova Atlântida, anteviu o mundo utópico que surgiria graças à aplicação da ciência experimental aos problemas sociais. Bacon, porém, não conseguiu resolver o problema de sua própria época e acabou sendo acusado de receber propina, o que lhe custou uma multa de 40.000 libras e um tempo atrás das grades na Torre de Londres. Não apelou para Deus, preferindo cultivar as virtudes da paciência e da resignação. Por fim, foi solto. Logo depois, num dia gelado de março, estávamos passeando perto de Gatti quando lhe sugeri que o frio poderia adiar o processo de decadência. Ele ficou entusiasmado com a ideia. Num impulso, parou a carruagem, comprou uma galinha, torceu-lhe o pescoço e encheu-a de neve. Passou a observar, ansioso, o resultado de seu experimento. Infelizmente, ao regatear com o vendedor, ficará exposto, ele próprio, ao frio. Apanhou um resfriado que se transformou rapidamente em pneumonia e morreu no dia 9 de abril de 1626. Tais coisas são imprevisíveis. Quando o painel começou a repetir as imagens, fiquei entediado, atravessei a rua e perdi-me na multidão. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.